803 da Prefeitura de Nova Veneza. Esse já houve a leitura do relatório e a sustentação oral. O que foi analisado aqui é que a diretoria técnica identificou o valor de R$ 33.203 com gastos de combustível para abastecimento dos caminhões Ford de cargo 24 e 22 e placas aqui citadas, MQFK 0450 e MFK 0440 em 2015, sem comprovação, ou melhor, sem variação no odômetro, o orímetro dos mencionados veículos, havendo indício de gasto com combustível sem movimentação dos veículos. Esse é o cerne do que está sendo discutido no processo. O responsável, o senhor Evandro Luiz Gava, arguiu em síntese a ausência de provas quanto aos abastecimentos irregulares, contudo, caso eventualmente sejam considerados irregulares, aduziu a inexistência de comprovação de que tinha ciência dos atos. Alegou falta de comprovação de dolo genérico ou específico, aventou a existência de motivações políticas dos representantes e asseverou a inexistente responsabilidade do gestor e prejuízo ao erário. Ele também anexou justificativos, declarações de secretários de obras e serviços urbanos do município, servidores efetivo e comissionado e do proprietário do Alto Posto Mondardo Limitado, que atestariam o pleno funcionamento dos veículos durante o período compreendido entre janeiro e agosto de 2015. A área técnica não acolheu os justificativos, tendo em vista que a documentação constante nos autos demonstrou a ausência de variação no odômetro, orímetro e inexistindo comprovação quanto à regular comprovação das despesas. E o Ministério Público entendeu também nesse sentido e acrescentou proposta de aplicação de multa proporcional ao dano. Eu entendo que a irregularidade ela está caracterizada, esse valor, o valor do abastecimento ele é em conteste, R$ 33.203,27 e que foi destinado aos veículos mencionados. Todavia, nas mencionadas notas fiscais constam a mesma quilometragem dos veículos, tornando-as inaptas para comprovação da regular liquidação da despesa. Por outro lado, a defesa não conseguiu comprovar que os mencionados caminhões estavam em funcionamento durante o período dos abastecimentos, até para afastar a força probatória dos elementos trazidos na representação, inicialmente, que os veículos estavam inativos até em cima de cavaletes. As declarações trazidas pelo responsável não são suficientes para demonstrar a inexistência da irregularidade, notadamente porque a força probatória das notas somente poderia ser afastada e a gente acabou a evidência que os veículos operaram no período. Então, haveria necessidade de prova documental contundente, como registro de entrada e saída, relatório de serviço, etc. Então, a alegação de que os odômetros estavam quebrados não pode ser aceita, pois, como bem aduziu o Ministério Público, nessa situação os veículos sequer deveriam ser utilizados. Então, aqui é uma questão de adequado funcionamento da gestão patrimonial e até da atuação do controle interno, que não foi comprovado em nenhum momento. Quanto à alegação de que o período questionado na representação se refere apenas aos meses de julho e agosto e o valor seria decorrente de R$ 9.549,39, também não assiste razão ao responsável, porque a representação relatou que os caminhões estavam parados desde janeiro de 2015 e a área técnica então apurou os valores relacionados àquele exercício. Também não procede a alegação do responsável de que o valor correto do dano seria R$ 31.954,59, pois que os documentos fiscais demonstram que o valor dos abastecimentos no período totalizaram um montante aqui de R$ 35.020,89. Então, na verdade, foi maior até o abastecimento do que aquele que foi calculado pela área técnica. Só que como a citação ela abrangeu apenas o valor de R$ 33.203,27, esse é o valor que está limitado em discussão no processo. Então, é de se indagar sobre a definição da responsabilidade do gestor, e aqui eu vou também rememorar ao plenário que esse foi um ponto que teve muito destaque na sustentação oral, de que o prefeito não poderia ser responsável por todos os atos, porque não conheceria todos os trâmites na prefeitura. E de pronto a que se considerar não é aplicável a lei de improbidade, porque se deve ser apurado no Poder Judiciário, e é desnecessária a comprovação do domínio intelectual da ação ou omissão por parte do gestor para a imputação de responsabilidade. Sua responsabilidade é definida a partir do conceito de função, ao qual está relacionada a ideia de desempenho de mistérios conforme os contornos legais. A verificação de fato irregular relacionado ao universo de sua competência faz irromper a sua responsabilidade quando comprovado que não as desempenhou de forma diligente, cabendo a ele a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo de sua responsabilidade. Nesse sentido, eventual responsabilidade de outro agente público ou até mesmo a atuação do controle interno na análise das despesas liquidadas não foram sequer mencionados no feito, ou seja,
deve apenas o gestor vir aqui e dizer que não tinha conhecimento. Tinha que demonstrar que atuou com diligência e a despeito disso houve uma conduta irregular e, se possível, inclusive, identificar o responsável pela irregularidade. Até porque o gestor ele tem que ter uma atuação colaborativa na ação de controle como um todo. Isso também é uma decorrência do princípio da boa-fé e a sua projeção nas relações processuais. Então, no caso concreto, não há como afastar a responsabilidade do ordenador primário que não adotou diligência mínima para garantir a correta liquidação da despesa. E, ademais, a suposta disputa política não é elemento relevante para a solução da questão. Nós analisamos aqui a adequação dos fatos às normas legais. Então, aqui também, ao final, a proposta de voto é julgar irregulares com imputação de débito, condenar o senhor Evandro Luiz Gava ao recolhimento da quantia de R$ 33.203,27, em razão da irregularidade na liquidação de despesas já mencionada, enquanto aos caminhões citados na fundamentação, aplicar multa proporcional ao dano, aqui acompanhando a posição do Ministério Público de Contas, no valor de R$ 3.320,32, ou seja, 10% do dano, revogar a medida cautelar concedida anteriormente, que era que estava obstando a venda desses caminhões, dar conhecimento do acórdão à Promotoria de Justiça de Criciúma, a 11ª Promotoria, e à Câmara de Nova Veneza para fim de deliberação sobre a inclusão do nome do responsável na lista a ser remetida à Justiça Eleitoral. Dar ciência do acórdão é a proposta de voto. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra o relator Cléber Muniz Gave.